Olá pessoal, boa tarde. Estamos chegando aqui em mais uma live. Muito obrigado a todos aí mais uma vez. Hoje é a nossa live de número 21. Hoje, dia 25 de setembro de 2021. Eu agradeço muito a todos vocês aí que nos acompanham. O pessoal está chegando aí. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí a todos que nos acompanham. Mais um sábado nós estamos aqui e é uma alegria poder contar com a participação, com o acompanhamento de todos vocês. Um abraço aqui para a Rosa Saceron, que está nos acompanhando, chegando aqui. Muito obrigado aí pela presença, pela audiência. Muito obrigado aqui a Lúcia Hermínio de Oliveira também, chegando aqui nos acompanhando. Muito obrigado aí, Lúcia, pela audiência. Muito obrigado pela presença. Estamos aí na última semana de setembro, né, do ano de 2021. Então estamos concluindo aí já o 9º mês desse ano, passando aí pelos desafios, né, de 2021. Todos nós passamos aí por essa nova concepção, né, lógico que desde 2020, mas a gente esperava que 2021 houvesse já retomada geral. Nós vimos a pandemia piorando muito e nós estamos aí no 9º mês. E agora, né, com o avanço da vacinação, de fato parece que nós estamos caminhando para retornar a uma normalidade, né? Então a gente fica um pouco mais esperançoso, mais otimista e acreditando, né, em uma retomada da normalidade. Nós tivemos aí algumas liberações, né, para os municípios que estão na onda verde do estado de Minas Gerais, já podendo reunir grupos maiores de até 200 pessoas, então podendo retomar aí eventos, né, casamentos. Isso é importante, né, com certeza é um setor que foi muito afetado nesse período da pandemia, justamente pela dificuldade, né, de não poder haver aglomeração, e o setor de eventos sofreu muito, e ainda, né, temos que tomar os cuidados, mas já é uma grande esperança, né, uma grande expectativa essas liberações que estão acontecendo. Nosso abraço aqui para o João Luiz Magalhães Teixeira, que é o vice-prefeito do município de Andradas, também está sempre aqui nos prestigiando, nos acompanhando. A Marisa Emerenciano também é uma nossa espectadora assídua aqui todos os sábados, e a gente agradece muito. Nossa querida amiga Cidinha da Vargem do Rigoni também, mais uma vez nos prestigiando aqui, acompanhando a nossa live. Muito obrigado aí, Cidinha. A Rita de Cássia Melo Oliveira também nos acompanhando aqui mais uma vez. Muito obrigado aí pela sua audiência e por estar nos prestigiando aqui. A Silvia Merenciano também. Muito obrigado, Silvia, pela audiência. Gratidão aí por mais, né, esse sábado aqui com a gente. A Fernanda Oliveira de Barros. Muito obrigado, Fernanda, por nos acompanhar. Aqui o André Luiz Salles, nosso grande amigo. Muito obrigado, André. Estamos aqui também com o Elias Júnior. Muito obrigado, Elias, pela sua audiência, por nos acompanhar. Maria Eugênia de Moraes Marques também. Muito obrigado, Maria Eugênia. Boa tarde. Ao nosso amigo aqui, o vereador Jean Vitor Águeda, né? O Jean é lá do município de Campo do Meio. Estive lá essa semana. Reunimos lá, né, com outros vereadores também, podendo discutir diversos assuntos. Muito obrigado aí pela acolhida de vocês, pelo carinho. O André Cássio da Silva também aqui nos prestigiando com a audiência. Simone Moreira, muito obrigado aí por nos acompanhar. Muito obrigado aqui pela audiência, né? O Jean está falando aqui da chuva, né, que está chegando, né? Se Deus quiser, Jean, está chegando. A gente está muito preocupado. E esse é um tema que a gente retoma hoje aqui novamente, né, que nós vimos o governador do estado de Minas Gerais anunciando aí que pode haver interrupção do fornecimento de energia em qualquer uma das regiões do estado nesses próximos dias, né, considerando o alto consumo de energia que existe nesse momento, considerando a dificuldade na produção, mesmo com as termoelétricas funcionando, mesmo a gente estando pagando hoje um valor mais elevado na energia, existe um consumo
E existe com certeza uma diminuição na produção da energia hidrelétrica, né, por conta da seca. É uma das maiores secas que existe aí na história, desde quando se mede, né, a ausência de chuva. É um ano atípico, né, e a gente se preocupa muito. E acende o alerta. A gente falou aqui na semana passada sobre os projetos que os municípios têm desenvolvido, né, de proteção das nascentes. E nós sabemos que o resultado de qualquer projeto hoje vai ser daqui 20, 30 anos. Mas é fundamental que nós comecemos, né? Nós olhamos aí os relatos da quantidade de água que tinha nos nossos rios aí há 50 anos e a gente vê hoje uma situação bastante dramática, é uma grande preocupação. E a gente precisa estar, né, renovando aí o nosso compromisso com a questão ambiental. Então, muitas pessoas às vezes acham, né, que a questão ambiental é uma questão que parte do governo, mas não, né? Se eu tenho um sítio, uma propriedade e eu não preservo uma nascente, eu não preservo a margem do rio, a mata ciliar, eu estou contribuindo com certeza para que no decorrer dos anos isso vai, né, prejudicando, as nascentes vão secando, a gente vai tendo crises, né, e quando vem os fenômenos que afetam de maneira geral, como esse ano, a situação fica muito pior, né? Então, uma questão aí que nós vamos ter que estar muito atento, tentar fazer economia de energia nesse período, né, agora que nos é pedido, mas, né, também cobrar das nossas autoridades, né, gente? A gente disse aqui já há alguns dias que esse problema de racionamento de energia a gente viveu no ano 2000, 2001, 2002, e passaram-se 20 anos, muito pouco se fez e nós estamos aqui de novo, né? Com o mesmo problema de risco de apagão, de risco de falta de energia, de risco de racionamento. Além, né, do nosso consumo doméstico, a falta de energia é um problema seríssimo que afeta a economia do país, porque pode pôr em risco a produção. Uma empresa que depende da questão energética para a sua produção, né, se tem aí a interrupção de 1, 2 dias sem energia, né, como afeta isso? Automaticamente afeta empregos também, né? Então, é uma questão importante, um cuidado que nós temos que ter e buscar, né, refletir sobre isso, cada dia ver aquilo que nós podemos fazer, né, a nossa parte. Agradecer aqui a presença aqui, a audiência da Vera Lopes, né, minha tia também nos acompanhando aqui. A Marli dos Reis Estivanin, né, sempre nos acompanhando aqui também, muito obrigado. Ivone Carvalho, muito obrigado aí, Ivone, pela audiência, por estar nos acompanhando. Muito obrigado a nossa querida amiga Minega Gomes, também aqui nos prestigiando. O Elias Júnior, né, está dizendo aqui que ele é de Santa Rita de Caldas, sempre atento às informações. Elias, muito obrigado. Santa Rita é uma cidade irmã, né, aqui da região, uma cidade que a gente tem um carinho, eu de modo especial, um carinho muito grande por Santa Rita de Caldas. Admiro muito lá o trabalho, né, das lideranças políticas e também da população de maneira geral. Obrigado aí ao Fábio Salve, né, pela audiência, por nos acompanhar, o nosso querido amigo Armando, o Acácio, né, que é assessor do deputado federal Eros Biondini, também aqui nos prestigiando, nos acompanhando, né, a Mariana Pereira Oliveira, né, dizendo aqui que é um prazer estar com a gente. Muito obrigado, Mariana. A gente também teve contato pessoalmente essa semana, né, passando pela cidade de Cachoeira de Minas. Uma alegria, né, poder rever você, os amigos aí. Muito obrigado. José Roberto, muito obrigado aí pela audiência. Nossa querida amiga Sônia Mendonça, lá do município de São João de Pomuceno, né, muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado aqui a Elaine Dionísio também nos acompanhando, gratidão pela audiência. Claudinha Ramos, muito obrigado. O Jean está falando aqui, né? Quem tiver alguma economia guardada, invista na energia fotovoltaica. Hoje, enquanto o preço ainda é mais acessível, a coisa vai ficar feia, infelizmente. Então é uma alternativa também, né? Uma questão interessante, o Jean trazendo aqui. A gente tem relatos de pessoas investindo, né? Que além de você diminuir o custo do seu consumo na sua residência, você ainda pode estar colocando na rede como crédito, né, esse fornecimento fotovoltaico. E isso é uma questão interessante que o Jean falou em recente conversa com representantes da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, está avançando um processo de regulação
para essa questão da geração, né, da autogeração de energia, com a parte, né, com a tecnologia aí da utilização do sol, né, energia solar, a fotovoltaica. E pode ser que haja uma tributação, que haja uma questão que em algum momento passe a ser desinteressante, mas hoje é uma alternativa muito interessante e quem tiver feito até que haja essa regulação, né, ele segue aí com o benefício da anterioridade, né? A lei não pode retroagir para prejudicar, ela pode retroagir para melhorar, para beneficiar. Agradeço aqui a Creuza Guido, também mais uma vez nos acompanhando, nosso querido amigo Amir Além Aquino, lá do município de Muzambinho, Regina Zanetti, muito obrigado aí pela audiência, nossa querida educadora Claudete Mangusti, mais uma vez aqui também nos prestigiando. Muito obrigado aí ao Gabriel Santos, lá do município de Alpinópolis. Muito obrigado pelas suas palavras aí, Gabriel. Gratidão aí pela confiança e pelo apoio sempre. Nossa querida amiga Nercy Martinelli, né? Recentemente foi aí morar na roça, né? Espero que esteja gostando aí, com certeza a qualidade de vida muito melhor, né, Nercy? Josiane Vilas Boas também nos acompanhando, a Vânia Martelli, mais uma vez aqui nos prestigiando, muito obrigado. Muito obrigado aqui ao Rubens Soares também nos prestigiando. Nosso querido amigo Gilvan, responsável lá pelo distrito da Gramínea, que é um distrito de Andradas, uma pessoa muito dedicada e ativa, né? Tem feito um trabalho muito bacana. Obrigado aí, viu, Mariana? Com certeza a gente sempre passa rapidinho, mas sempre deixando nossa presença e nosso carinho por todos os nossos amigos, né? Para todos os nossos amigos. Obrigado aí a Maristela Magalhães também. E o Antônio Israel, nosso querido amigo Chapecó, né, que também sempre quando não está trabalhando no horário da nossa live nos prestigia, quando está trabalhando acompanha a live que fica depois disponível no Facebook, no YouTube, né, que também está à disposição de todos vocês. Gente, uma questão também essa semana que houve uma grande discussão foi sobre a questão, né, de uma informação que estaria para trazer um grande volume de lixo radioativo para a planta das indústrias nacionais brasileiras, aqui a INB, no município de Caldas, né, é vizinho com o município de Andradas, Santa Rita, Poços de Caldas, a região toda. Né, é uma questão aí que traz uma grande preocupação, porque não se sabe o que guarda esse lixo radioativo e quais as consequências que isso pode trazer, né, para a saúde humana, para a saúde animal. Mas eu me dediquei aí nesses dias até a fazer, né, um levantamento e um acompanhamento, embora seja um município vizinho que está sediando a INB, nós, né, temos aí uma proximidade e o sul de Minas, de uma maneira geral, é afetada. E uma questão interessante, né, que a energia nuclear, né, a questão aí nuclear, ela passou a ser desenvolvida pelo Brasil na década de 1970, na antiga Nuclebras, né, que havia uma ação para o Brasil desenvolver essa tecnologia. Tem aí as usinas, né, nucleares de Angra dos Reis, uma série de locais de exploração, né, no caso de retirada de urânio, beneficiamento de urânio. E aqui no caso de Andradas aconteceu aqui na região, né, na nossa proximidade, município de Caldas. Então, para quem não é da região, ou para quem é da região e ainda, né, não se aprofundou sobre esse assunto, é uma questão interessante que em 1982 começou o processo de beneficiamento de urânio aqui na planta de Caldas. E pode-se dizer, e a gente analisando aí, a gente constata que foi uma ação de um projeto piloto no Brasil, né, que essa tecnologia em poucos países no mundo domina. O Brasil é um dos 4 ou 5 países que, né, tem o desenvolvimento dessa tecnologia, e a partir do momento que se chegou a uma concepção, né, é lógico que a quantidade desse mineral aqui no solo da região é muito pequena, e aí migraram, né, para a Bahia, onde tinha jazidas maiores e outras localidades do Brasil. Em 1995 fizeram uma análise econômica e financeira e constataram que a planta de Caldas ela não era viável economicamente, por isso ela foi desativada. E com ela desativada começou-se
a ter os problemas, né? Porque existe uma cava de exploração. Dessa cava de exploração, né, há lá o mineral que ele, em contato com a água, ele produz um efeito ácido, e há uma produção de águas ácidas, e essas águas elas são destinadas para tanques onde tem que se fazer um tratamento dessa água. Da mesma maneira também tem uma quantidade grande de resíduos que estão acondicionados em tambores e guardados ali em galpões, e que agora a notícia que tem é que ao desativar uma unidade do estado de São Paulo, traria-se mais uma quantidade desse lixo radioativo, que com certeza, embora vá ao município de Caldas, ele vai ter que chegar de alguma maneira, né, de veículo, de transporte. Então é um risco que se passe por Andradas, por Poços de Caldas, por Santa Rita, por cidades do interior de São Paulo, por outras cidades do sul de Minas. Então há um trabalho sendo feito pelas lideranças regionais, deputados. Essa semana teve uma audiência na Assembleia Legislativa, os prefeitos da região e vereadores têm feito uma mobilização, e eu cumprimento, né, todos por essa ação. Acho que de fato nós temos que ter, né, uma voz forte das lideranças nossas, sobretudo aqueles que estão investidos de cargos eletivos como prefeitos e vereadores, para que isso não aconteça. Mas há uma questão interessante da gente refletir, e uma bandeira que a gente precisa, né, com certeza empunhar, se nossa região serviu para ter ali um espaço que no decorrer dos anos fez com que desenvolvesse uma tecnologia que hoje, né, é desenvolvida aí em outras regiões do Brasil, por que a gente não tem uma compensação quanto a isso? Nós vimos, lamentavelmente, o incidente de Brumadinho, a tragédia que aconteceu, quantas pessoas morreram lá pelo rompimento da barragem. E a empresa Vale foi condenada e teve que fazer um acordo, porque provavelmente se seguisse na justiça o prejuízo para ela seria ainda maior. Ela fez um acordo e pagou uma indenização bilionária ao estado de Minas Gerais, que vai, né, repercutir isso aí em obras e ações em favor da população de Minas Gerais. Se nós tivemos aqui a exploração de uma empresa pública, né, no caso da INB, uma empresa do governo federal, que ela teve a possibilidade de explorar, de ter resultados, de ter fatores positivos, por que não trazer uma compensação para a nossa região? Por que aquele espaço ali, né, não pode ser convertido em uma universidade federal para se produzir pesquisa da questão minerária, muito mais até do que a questão acadêmica, né, de formar profissionais e de ser um polo ali de aulas e tudo mais, a pesquisa. Nós vimos aí nesse momento de pandemia, do desenvolvimento das vacinas, de medicamentos e tantas ações, o quanto que foi importante as ações das universidades, né, dos projetos de pesquisa. Por que não? A nossa região merece, com certeza, e principalmente algo voltado para as ações, né, e pesquisas da questão minerária. Algo voltado para entender a incidência de câncer na nossa região, que é altíssima, né, e que pode ter alguma coisa a ver com esse processo de mineração. Isso nunca conseguiu se fechar um estudo definitivo quanto a isso, se há uma contaminação na água, se há uma incidência, talvez esse próprio material lá condicionado, qual a influência que ele pode ter para toda a nossa região. Então é fundamental que se desenvolva ações e pesquisa quanto a isso. Nós talvez, grande parte das pessoas que nos acompanham que nunca tenha ido até a INB, mas pode ter o reflexo de um problema aí, né, na sua família, no seu bairro, que tem a ver com isso, né? Essa ação radioativa, ela produz danos que nós não conseguimos ainda entender, isso é desconhecido. Então há necessidade de se fazer uma pesquisa mais avançada, e eu acho que a nossa região mereceria isso. Então é uma questão que é uma ideia colocada aí para que a gente comece a trabalhar, buscar as possibilidades, buscar as parcerias como uma grande alternativa para de fato não simplesmente ficar discutindo se vai trazer lixo ou se não vai trazer lixo, mas uma solução definitiva para aquele espaço que está, né, numa condição ali sendo cuidado desde 1995, ou seja, o governo mantém ali funcionários, mantém tratamento daquelas lagoas, mantém toda uma estrutura administrativa ali naquele local,
há praticamente 30 anos sem operação. Então aí a gente vê essa questão do dinheiro público, né? É uma questão a ser tratada. Por que não? Já tem uma estrutura física ali que já dá para abrigar a parte, né? Tem laboratórios, tem uma série de ferramentas e instrumentos ali que já podem ser utilizados. Então é uma questão e é uma ideia trazida aqui e que a gente vai começar. Eu particularmente vou começar a me movimentar quanto a isso e gostaria de ter o apoio de outras lideranças, de outras pessoas, que com certeza isso pode beneficiar toda a região sul de Minas. Se a gente conseguir ter, né, uma compensação como essa, o ganho é para toda a população, né? Então eu acho que é uma alternativa, uma coisa que nós precisamos correr atrás e ter, né, uma solução definitiva desde todos esses anos que a gente tem esse problema rondando aqui a região do sul de Minas, mais especificamente o município de Caldas, né, que está aí muito próximo da gente. Eu deixo aqui o nosso grande abraço para Dora Moia, também nos acompanhando aqui, dando, né, o prestígio da audiência. A Nerci aí, né, reivindicando, né, para a região com certeza o asfalto. Nerci, com certeza é uma coisa que, né, as nossas lideranças vão trabalhar aí para em breve, né, ser contemplada a região do Beloto aqui, município de Andradas. José Adalto Farias, muito obrigado, José Adalto, pela audiência, né, por nos acompanhar aqui também mais uma vez. Obrigado, seu Amir, pelas palavras, né, a gente sempre procura trazer aqui as informações da melhor maneira possível. Nosso querido amigo João Roberto Souza, lá de Caratinga, mais uma vez aqui nos prestigiando e participando de tão longe aqui, acompanhando nossa live. Nossa amiga Alba Valéria, obrigado, Alba Valéria, pela sua audiência, muito obrigado aí por, né, nos acompanhar e nos prestigiar, né? Agradeço aqui mais uma vez as palavras do vereador Jean, lá de Campo do Meio, né? Muito obrigado aí pelas suas colocações, Jean. E os projetos nossos estão nas mãos de Deus, aí a gente vai caminhando e buscando as possibilidades, né? Mas as nossas ações, elas sempre têm que ser úteis para a população. E é esse o nosso objetivo aqui. Anice Barrios também nos acompanhando aqui, muito obrigado. Nosso querido amigo Gilberto Malaquias, obrigado, Gilberto, pela sua atenção aqui, nos acompanhar. Muito obrigado aqui a Maria Helena Baliani, né, nos acompanhando lá no município de Santa Bárbara do Oeste, né? Maria Helena está no estado de São Paulo, mas é uma pessoa que tem suas raízes aqui em Minas Gerais, né, que tem muito carinho pela nossa região, tem seus familiares aqui também. Doni Guimarães, muito obrigado aí pela sua audiência mais uma vez. Ângela Maria Praga, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Sempre importante, né? Muito obrigado aí pela sua audiência. A Mariana falando aqui, né? Já esteve nessa questão aí da INB, né? Com os alunos do ensino médio e de fato, né? É uma situação que já esteve lá em 2005, né, Mariana? É uma situação que merece ser considerada. Jaqueline Crochique Domiciano, muito obrigado pela sua audiência. É isso aí, Ivone. De fato, a gente tem, né, que lutar. Obrigado aí pelas colocações também da Marli, falando, né, isso com certeza é uma alternativa. Muito obrigado aqui a Elza Cândido pela audiência. Muito obrigado ao Dimas Pereira, mais uma vez acompanhando. Antônio Carlos Pastre, muito obrigado. Muito obrigado aqui a Valéria Lima. Gratidão aí por nos acompanhar. Como é que tá aí? Chegou já na Celina, Valéria? Como é que estão as coisas? Grande abraço para vocês aí, Deus abençoe. Nosso querido amigo Douglas Moraes, lá do município de Eloy Mendes, muito obrigado mais uma vez aí pela audiência. Nosso querido amigo Florindo Góes, município de Campestre, também aqui nos prestigiando, gratidão. Muito obrigado aqui ao vereador aqui de Andradas, Gustavo Xavier, né? O Gustavo que é vereador em Andradas, mas é natural da cidade de Machado. Também através dele eu encaminho nossos abraços aí, nosso abraço a todo o pessoal de Machado. Um último tema para a gente tratar aqui hoje, eu estava ontem pela rede social e eu vi uma publicação, né, do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, e ele fazendo uma crítica às alterações na lei de improbidade administrativa que está acontecendo pelo Congresso Nacional.
Essa lei ela já foi aprovada, a alteração ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela segue agora para aprovação do Senado Federal. Então, só para a gente entender um pouquinho o que é improbidade administrativa. É um crime contra a probidade. O que é a probidade? A probidade é uma ação correta. Né? Uma pessoa proba é uma pessoa correta, é uma pessoa que executa as suas ações de acordo com aquilo que a lei determina. Então, quando a gente diz que há uma ação improba, que alguém cometeu improbidade, quer dizer que alguém desrespeitou a lei, que alguém cometeu um crime, que alguém pode eventualmente ter praticado um dano contra o poder público, ou seja, ele agiu da maneira como não deveria, né? Isso aí geralmente incide contra servidores públicos, agentes políticos e empresas que contratam ou são beneficiadas pelo poder público. Essa lei é uma lei antiga da década de 1990 e ela está passando por um processo de revisão. E eu falo assim que colocando e vendo ali os argumentos do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, quando ele diz que está se aprovando uma lei de impunidade, está se destruindo a lei de improbidade, eu discordo completamente do senhor Sérgio Moro. Né? Eu acredito que talvez pela ação dele enquanto representante da Justiça, ele não conviveu, e quando conviveu como ministro foi por um período muito pouco dentro da administração pública de fato. E o que a lei de improbidade traz hoje é o seguinte: o crime e o erro são considerados com o mesmo peso, ou seja, se a pessoa praticou algo com culpa ou com dolo, o dolo é quando ele teve intenção, quando ele quis fazer e ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, ele quis fazer para levar vantagem, para desviar dinheiro, para beneficiar alguém, isso é dolo, comprovado ali pelas suas ações. A culpa são os erros que podem acontecer. A administração pública é composta por seres humanos, por pessoas. E o que é mais grave ainda, quando alguém está à frente da gestão, o prefeito, um secretário, um procurador, o procurador nem tanto que o advogado tem uma certa isenção desse processo, né? Eles conseguiram aí no decorrer do tempo colocar, né, que o posicionamento deles é simplesmente opinativo e não determina as ações do agente político. Mas há uma responsabilização daqueles que estão à frente da administração. Então, ou seja, uma pessoa cometeu um erro lá, que ocasionou o entendimento que aquilo ali não foi da maneira devida, conforme a administração estabelecia. O prefeito vai responder por isso, mesmo sem saber que eventualmente aquilo está acontecendo. Nossa, mas como que um prefeito não sabe o que está acontecendo? Isso é um absurdo. E eu falo para vocês que, tendo tido a oportunidade de estar prefeito de um município de 40 mil habitantes, eu falo para vocês que é humanamente impossível um prefeito saber de tudo que acontece em todos os setores da administração. São mais de 1.000 funcionários, né? São diversos setores ali no dia a dia. E o erro de um desses funcionários pode acarretar a responsabilização de quem está administrando a cidade, quem é o prefeito. Então é uma situação muito séria tudo isso que a gente viu no decorrer dos anos. A gente viu muito bandidos ficar isento porque não tinha as provas contra ele do ato que ele fez ali irregular, ou talvez nem teve denúncia, foi acobertado por outras estruturas, e a gente viu muitas pessoas honestas que por erros de um terceiro foram condenadas, tiveram seus bens bloqueados e acabaram perdendo aí a possibilidade de atuar na vida pública, não por um ato de corrupção, mas por erros. Então eu sempre falei isso, nós precisamos ter uma legislação que separe crime de erro, porque senão a situação fica muito grave, porque aí depende do juiz que vai julgar o caso. Se ele entender que deva ser ameno por ser um erro, tudo bem. Se ele não entender, ele pode usar a mesma medida do que para alguém que cometeu um crime. Então é uma situação muito séria. A legislação ela está avançando nesse sentido justamente para que o agente político e o grande prejudicado em todo esse processo são prefeitos, são vereadores, são os agentes públicos municipais, que eles são mais vulneráveis, com certeza, à ação, eles são menos protegidos e eles são acessados mais fácil pela justiça.
Então a lei de improbidade raramente atinge um deputado, um governador, um presidente da república. Ela vai ser utilizada nessas questões de culpa, principalmente se o promotor não gostar do prefeito, principalmente se o promotor não gostar de um secretário e ele quiser procurar ali os erros que existem no dia a dia de uma administração. Com certeza ele vai enquadrar esse agente político e ele vai causar um grande dano e um grande prejuízo. Por isso que a lei ela precisa separar, né? Não existe erro médico. Qual profissão que as pessoas não cometem erro? Agora, por que com o agente político tem que ser uma situação que ele é colocado no mesmo balaio daquele que foi desonesto, que roubou, que cometeu um crime, né? Então o médico às vezes ele está fazendo uma cirurgia e dentro ali acontece um erro e a pessoa vem a óbito, né? Então se ele for condenado por homicídio, assim como alguém que pegou um revólver e saiu da casa dele para matar, é uma situação complexa, né? Então por isso existe uma descriminalização, né, do que é culpa, do que é dolo, ou seja, o que é crime, o que é erro. E é isso que está sendo feito na lei de improbidade administrativa. Então pode ser que nós vamos ver nos próximos dias aí uma campanha dizendo que está se aprovando a lei da impunidade, que é um absurdo, mas isso não condiz com a realidade. A lei que está para ser votada no Senado hoje, ela faz justiça. Ela passa a ser mais rigorosa para as pessoas que cometerem crimes com intenção de cometê-los e ela trata dos erros administrativos. E eu acho que quando tem erro também tem que ter sanção, tem que ter uma multa, tem que ter uma responsabilização administrativa, mas não ser colocado isso na esteira de um crime onde o agente político tenha tamanho prejuízo, né? Então isso a gente com certeza precisa ter, né, essa mudança, e essa mudança ela é uma proposta muito adequada, né, que está sendo feita aí nesse momento e tramitando no nosso Congresso, no nosso Senado Federal. Agradeço aqui a Mara Mendes, muito obrigado, agradeço a audiência aqui da Roseli Lima também, mais uma vez nos acompanhando e nos prestigiando, o Rodinei Rossi também aqui nos acompanhando, muito obrigado. Maria Helena dizendo aqui que mora em Santa Bárbara, mas a paixão é Andradas, né? Com certeza a região aqui, Andradas, sul de Minas todo, a gente tem muita coisa boa e a gente sempre quer voltar para as nossas raízes. Alessandra, né, e o Naldo Burguês, muito obrigado pela audiência. Bom, gente, eu caminho aqui para o encerramento de hoje. Nessa semana a gente celebrou aí Dia da Juventude, a gente celebrou o Dia dos Filhos. E quando a gente fala disso, a gente remete à esperança. Quando a gente fala em juventude, a gente remete a ter uma expectativa de futuro. Quando a gente fala em filho, a gente pensa e acredita que nós precisamos fazer o máximo para deixar um futuro promissor para os nossos filhos, uma situação melhor para que os nossos filhos tenham mais oportunidades do que nós temos, do que nós tivemos. E ao mesmo tempo nós temos que refletir na educação, na responsabilidade que nós temos para educar os nossos filhos, né? Não basta perguntar que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos, mas que filhos que nós vamos deixar para esse mundo, a gente também precisa se perguntar. Que a gente possa se dedicar a isso, né? Olhar para os nossos jovens com mais carinho, mais dedicação, sobretudo aqueles que têm oportunidade de estar aí no dia a dia da administração pública, né? Olhar como agente político para a juventude, para as crianças, né? Investir muito. Já disse aqui em outros momentos, nós temos que fazer uma recuperação do processo educacional do país nesse momento de pandemia. Houve um grande prejuízo, com certeza, graças a Deus que o dano foi menor, porque a gente tomou as medidas, né, em âmbito geral, mas mesmo assim muitas pessoas morreram e os nossos alunos fora das escolas, né, houve um grande prejuízo. Nós precisamos pensar nisso, lutar e cobrar, né, uma política de Estado, né, no caso do Estado de Minas Gerais, aqui especificamente, que é onde nós residimos, para haver uma recuperação, um pacto estadual. Então nós precisamos pensar muito nos nossos jovens, nas nossas crianças, nos nossos filhos, né? Esses são tempos importantes de reflexão e a gente precisa renovar
com certeza as nossas esperanças em tempos melhores, né? Assim nós celebramos a última semana, com o início da primavera, que também nos traz muita esperança, chegando à reta final, né, ao último trimestre do ano de 2021, que nós, a partir da próxima semana aí, tenhamos, né, mais expectativas, mais força, mais garra, e vamos lutar muito para termos aí um futuro promissor para todos nós. A Sônia está questionando aqui qual o número da lei. Sônia, de cabeça aqui é lei 92 alguma coisa, a lei de improbidade administrativa. Depois eu te encaminho, mas só você procurar na internet aí lei de improbidade administrativa que você já vai ter acesso, só colocar no Google aí. Não vou te falar o número agora porque eu não sei com exatidão. Agradeço aqui o nosso amigo João Luiz, está trazendo os parabéns aqui para o Miguel, né? O Miguel é meu filho, ontem ele completou 5 aninhos, né? Uma graça, graças a Deus, né? Um menino dedicado, inteligente, e agradeço aí, João, pelo carinho, pela consideração. A Ivone Carvalho também trazendo aqui os parabéns, muito obrigado, Ivone, gratidão aí pelo carinho. Obrigado aqui ao Bruninho também nos prestigiando nesse dia de hoje. O Gilvan também trazendo aqui os parabéns para o Miguel. Muito obrigado, viu? Agradeço de coração. E nós vamos, né, encerrar aí essa live de hoje. 21 semanas já aqui com vocês, participando, partilhando e ouvindo também de vocês aqui as ponderações. Se Deus quiser, no próximo sábado nós estaremos aqui de novo, falando mais um pouquinho. Quem tiver sugestões de pauta, nos encaminhe, né? Deixa aqui a sua mensagem. Quem tem nosso contato aí pelo Facebook pode estar nos encaminhando também, pelo WhatsApp também. Eu agradeço muito a todos vocês que estão sempre aqui, né? Trazendo aí, tirando esse tempinho de vocês no sábado, mas que é sempre importante, né? A informação, o conhecimento, ele sempre agrega para a nossa vida. E eu estou aqui para compartilhar aquilo que, né, as experiências que eu tenho, ao mesmo tempo para receber aquilo que vocês também têm para nos trazer. Isso é muito bom. Muito obrigado aqui a Aparecida Rita de Lima Roberto. Obrigado ao Sandro Albergoni, que também nos acompanha aqui todas as semanas. Jean, muito obrigado aí, né, pelas palavras mais uma vez. E é isso aí, gente. Próxima semana, eu lembro aí, mais uma vez pela rede a gente coloca o nosso aviso, também, né, aos nossos amigos aí pelo WhatsApp eu encaminho, que nós, né, lembrando vocês aí da live, né, todo sábado às 16 horas, mas eu sempre lembro porque é muito importante contar com a presença de vocês. Muito obrigado a todos e até semana que vem. Obrigado, Ivone, gratidão aí pela sua audiência e estamos sempre aqui. Obrigado aqui a Sofia da UAVA, mais uma vez também, muito obrigado aí pela audiência. Deus abençoe vocês, até a próxima semana. Muito obrigado.